cultuar a Deus, prestar a Deus um culto de louvor, de honra, de glória e de adoração, sem antes nós buscarmos a direção desse próprio Deus. E eu quero convidar você para nós falarmos com Deus. Eu tenho certeza que, assim como eu, cada um de vocês tem uma necessidade, ou várias necessidades. E quando eu digo necessidade, eu não estou falando somente de coisas palpáveis, de coisas visíveis. Estou falando, às vezes, de necessidade de entender, necessidade de compreender, necessidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, quando eu falo de necessidade, eu falo de tudo aquilo que você precisa. E nem tudo aquilo que nós entendemos que precisamos, verdadeiramente precisamos. Por isso que nós devemos orar. Porque a oração é nós entrarmos na vontade soberana de Deus. Deus tem uma vontade. E esta vontade está acima de todas as outras, porque a vontade de Deus é soberana. E a oração nos ajuda a conhecermos a vontade de Deus, e a oração nos ajuda a criarmos coragem, se é que este é o termo, para abrirmos mão da nossa vontade para fazermos a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus e Senhor. Nós não oramos só para pedir. Pedir, olha, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a compreender essa situação. Por que eu estou passando por isso? Por que as pessoas agem desta ou daquela maneira comigo? O Senhor tem propósitos para cada um de nós. E às vezes a nossa intolerância, às vezes a nossa persistência no caminho errado, nos afasta destes propósitos. E a oração serve para isso também, viu, meu irmão, minha irmã? A oração serve para a gente abrir mão, sabe, da nossa obstinação e seguirmos aquilo que Deus tem para a gente. Então eu quero convidar você que está pelo rádio, você que está aí pelo Facebook, você que está pela internet, eu quero convidar você para nós orarmos. Quero convidar você para a gente falar com Deus um pouco. Eu sei que neste momento tem muitos irmãos e irmãs que estão trabalhando, dirigindo, caminhando. Eu sei que muitos têm um pouco de dificuldade de concentração para a oração, né? Mas tente abrir mão da sua vontade. Se você puder parar num lugar, pare. Se você puder parar aquilo que você está fazendo para se dedicar à oração, pare. Se não puder, tudo bem, né? Continue e ore. Muitas vezes você não vai poder orar em voz alta. Muitas vezes você vai ter que orar com a mente. Você vai pensar na oração. Você não vai verbalizar, você não vai falar. Você vai pensar na oração. Também é oração. Vamos orar. Vamos falar com Deus.
Querido e poderoso Pai, amado, santo, justo, é o Senhor, bom. Só o Senhor é bom. Quando falamos de bondade, não podemos ter outro exemplo, outro parâmetro que não seja o Senhor. Somente e exclusivamente o Senhor é bom. E nós nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos santas e poderosas. E pedimos, Senhor, que o Senhor não afaste de nós a Tua compaixão, a Tua misericórdia. Precisamos muito, mas muito do Senhor. E confiamos em Ti porque o Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que nos leva a cada instante, a cada pulinho do relógio, do ponteiro do relógio para o céu. Louvado e engrandecido é o Senhor sobre todo o universo. Senhor, o Senhor, melhor do que nós, conhece cada uma das nossas necessidades. Tem muita coisa que nós queremos, mas não precisamos. E o Senhor diz, por que nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não é pão? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós esquecemos disso. E pedimos, ó Pai, que pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, o Senhor fale conosco nesta manhã. Ajuda-nos a entendermos as coisas maravilhosas, santas. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo. Fala conosco, livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta, Senhor, é a minha oração. De louvor, de honra, de glória, de gratidão, no nome do Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, né? Aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Se você tem a Bíblia, meu convite é, abra, leia comigo. Se você não puder ler, o meu convite é para você ouvir, ouça. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra, né? Ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra. Romanos 8, 29. Olha o que Deus fala com a gente. Presta atenção. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou falar de um produto que todo mundo tem em casa, né? E todo mundo usa, todo mundo come esse produto.
Se você abrir a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro chamado de Levítico, você vai ler lá os sacrifícios. Isso só vai achar no Velho Testamento, né? Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum sacrifício que não seja o de Jesus. Mas para você entender todo o contexto, todo o conteúdo daquilo que eu vou dizer, se você quiser, abre lá em Levítico, do 1 ao 5, você vai encontrar 5 tipos de sacrifícios que os judeus praticavam, que os judeus faziam. Era a oferta, né, pela culpa, pelo pecado, pela paz, a oferta de holocausto e a oferta de cereal. Eram os sacrifícios, eram as ofertas feitas. A oferta de culpa, pelo pecado, pela paz e de holocausto, esses 4 sacrifícios eram ofertas de sangue. Tinha que haver sangue nesses sacrifícios. Esses 4: culpa, pecado, paz e de holocausto. Tinha que haver sangue. O 5º era o de cereal. Não continha sangue. E é desse que nós vamos falar. Mas não vamos falar de sacrifício, nem vamos mandar você, nem sugerir que você sacrifique. Nós vamos mostrar para vocês algumas coisas aqui. A oferta de cereal era a imagem, era a sombra da imagem de Cristo, que ainda viria. Nosso Senhor não precisava de sangue de reconciliação para si mesmo. Por quê? Porque ele não precisava de nenhum dos 4 anteriores sacrifícios. Porque ele mesmo diz lá no Evangelho de João, né? Capítulo 8, versículo 46. Qual de vós pode me acusar de algum pecado? Então ele não tinha pecado, ele não precisava fazer nenhum desses sacrifícios. E um dos componentes da oferta de cereal era a farinha de trigo. Hoje nós temos outros tantos tipos de farinhas, né? Mas era a farinha de trigo, da qual se fazia o pão. E esta farinha de trigo serve de imagem para Jesus Cristo. Eu tenho certeza que agora você vai observar a farinha de trigo um pouco diferente. A farinha de trigo, você olhou para ela assim, ela tem um aspecto de coisa macia, né? Gostosa de pegar. É gostoso de mexer na farinha de trigo. Toda a dureza do grão de trigo já foi eliminada. Porque o trigo foi triturado, depois foi moído, da onde sai a farinha. Olha porque a farinha de trigo lembra, não estou dizendo que é, estou dizendo que lembra Nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque em Cristo também não havia nele um temperamento duro. Cristo não se impunha com aspereza. Aliás, ele diz isso em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa bacana que a gente vai entender agora. Por Jesus ser manso, humilde de coração, eu estou comparando aqui com a farinha de trigo, macio. Jesus não tinha distúrbios de ego. Quantas e quantas pessoas você conhece com distúrbio de ego? Jesus não tinha. Jesus não era orgulhoso. Quantas pessoas a gente conhece que são orgulhosas? Você olha para a pessoa, você vê orgulho naquela pessoa. O caráter de Jesus não permitia orgulho. Jesus não sofria nenhum tipo de complexo. Muito menos o complexo de inferioridade. Quantas pessoas têm esse complexo de inferioridade? Porque elas olham para elas sempre usando o padrão do mundo. E aí surge o complexo de inferioridade. A pessoa é muito alta e magra, é muito baixinha e gordinha. É o padrão do mundo. Mas Cristo nunca se preocupou com isso. Ele não era inferior em nada. Então Cristo era um sujeito perfeitamente equilibrado. Não tinha problemas de ego, né? Não era orgulhoso e nem tinha complexo de inferioridade. E Deus, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, você do rádio, você da internet, do Facebook, Deus quer que nós sejamos exatamente como Jesus é. Exatamente. Deus quer que a gente siga Jesus de todo o coração para nós sermos exatamente como Ele é. Sem trauma, sem complexo, sem orgulho, sem problemas de ego. Por causa disso que eu li, olha, nós somos chamados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Daí surgiu a palavra cristão, que são aqueles parecidos com Cristo. Mas infelizmente o que a gente observa é que na grande maioria das vezes nem nós mesmos somos parecidos com Cristo. Não é parecido porque tem barba, cabelo comprido, põe uma roupa lá. Não é isso, né? Não é isso. É parecido no caráter. Então, Deus quer que a gente aprenda com o seu Filho Jesus. E este aprendizado para sermos parecidos com Cristo é dolorido. É dolorido. Aí algumas pessoas ficam bravas quando eu critico alguns motes utilizados por igrejas, por pastores. Eu critico porque são contrários à Bíblia. Só por isso que eu critico, né?
Porque todo este trabalho, todo este processo é dolorido. E ninguém é feliz com dor. Você já sentiu dor de dente? Dor de ouvido? A pessoa que está com dor de ouvido está feliz? Claro que não. E o verdadeiro cristão passa por esta vida neste processo dolorido, que é o processo de irmos nos tornando parecidos com Cristo. Não se esqueça do grão de trigo e depois da farinha. Às vezes eu recebo mensagens, e-mails de pessoas pedindo ajuda, orientação, pessoa reclamando do vizinho, que é uma pessoa inconveniente. Às vezes a pessoa reclama de algum familiar, pai, mãe, irmãos. Às vezes a pessoa reclama do próprio cônjuge. A mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, dos filhos. E as pessoas querem que a gente responda com uma solução que no minuto seguinte você coloca em prática e tudo se resolve. E na maioria das vezes as pessoas se decepcionam. Porque eu quero saber um pouco mais para responder. Porque eu quero dar uma resposta no conteúdo bíblico. E estas pessoas são necessárias para as nossas vidas. O vizinho chato, inconveniente, barulhento, ele é necessário. O marido, sei lá o que, a mulher, sei lá o que, necessária para a sua vida. O patrão que não dá sossego, necessário para a sua vida. O filho que não deixa você ter paz, necessário para a sua vida. Sabe por que estas coisas que acontecem com a gente, essas coisas que nos cercam, na visão bíblica, elas são necessárias para as nossas vidas, porque nós ainda não somos farinha. Cristo é comparado à farinha. Lembra por que eu falei de Levítico, do 1 ao 5? Das ofertas, dos sacrifícios pela culpa, pelo pecado, pela paz e holocausto. Esses precisam de sangue, mas o quinto sacrifício, a quinta oferta, não precisa, porque é cereal, é farinha. Por causa disso que a farinha é comparada a Cristo. E nós temos tudo isso, que nós passamos por tudo isso. Estas pessoas fazem parte do nosso convívio para nos transformar em farinha. Seu marido, que é uma pessoa inconveniente, está transformando você em farinha. A sua mulher, que é rixosa, indiferente, está transformando você em farinha. O seu patrão, que não larga do seu pé, te ameaça toda hora, está transformando você em farinha. Essas pessoas do trânsito nos transformam em farinha. O filho, tudo vai transformando a gente em farinha. Se a gente permitir, é claro.
Nós temos que permitir. Cristo queria ser desta forma. E o cristão precisa ser parecido com Cristo, porque senão não é cristão. Então, ao invés de reclamarmos das pessoas com quem nós convivemos, ou pessoas que são colocadas no nosso caminho, ou pessoas que nós colocamos no nosso caminho, são as pessoas difíceis, injustas. Nós deveríamos ser gratos a Deus. Aí, quando eu estava mexendo com isso, eu me lembrei daquela passagem que diz assim: tudo coopera, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, olha aí. Olha o conteúdo bíblico encaixando perfeitamente. Olha como é importante você ler a Bíblia. Olha como não tem como ser cristão se você não ler a Bíblia. Estão enganando você aqueles que dizem o contrário ou aqueles que não afirmam isso. Porque às vezes a pessoa não diz o contrário, mas ela também não diz a verdade. Não tem como. Você está sendo transformado, assim como eu. Por causa disso, aí eu comecei a pensar, e eu falei, meu Deus, como é que as coisas vão se encaixando? Por causa disso que Jesus falou, olha, vocês precisam amar até os inimigos, pronto, encaixou. Aí eu comecei a lembrar, amar aqueles que nos amam é muito fácil. Não requer esforço nenhum. Agora, amar aqueles que tripudiam sobre a gente é difícil. Mas deveria ser mais fácil, porque na verdade são esses que vão moendo o carocinho, a semente do trigo, até transformar o trigo em farinha. Nós deveríamos amar estas pessoas muito mais do que nós amamos aqueles que ficam nos paparicando. Entendeu? Porque são essas pessoas que vão a cada dia, se nós permitirmos, né? Porque às vezes as pessoas nos incomodam e a gente se levanta contra essas pessoas. Às vezes as pessoas nos incomodam. Eu estou falando da gente, estou falando no geral, né? O sujeito vai contra. A mulher se levanta contra o marido contra a mulher, e vira aquele pandemônio. Você não está permitindo. Então nós deveríamos amar mais esses que nos trituram. Por causa disso que Jesus falou, nós temos que amar a todos, até o inimigo. Porque na verdade o inimigo nada mais é do que aquela pedra de moinho, que é chamada mó, né? Que vai girando e vai moendo o trigo. Estas pessoas que nos oprimem são aquelas que mais fazem por nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aí me acompanhando, você que às vezes me oprime, você que às vezes, por não entender o que eu estou falando, me chateia. Quer dizer que eu amo você e te agradeço, viu? Porque você está sendo um instrumento dolorido, mas útil, para eu me transformar em farinha. Porque eu ainda sou uma farinha muito grossa, que não dá para ser usada. E aí você começa a pensar, né? Porque eu, quando estou mexendo, eu vou pensando, eu vou lembrando. Olha como a maioria das coisas que a gente ouve e que são pregadas
são mentirosas verdadeiramente. Porque quando você vê por esse prisma bíblico, você fala, mas então o resto tudo é mentira. Se essas pessoas que me atacam, que me oprimem, que me perseguem, que me enchem as paciências, que me chateiam, se essas pessoas são como as pedras do moinho que molem toda a dureza da nossa vida, essas pessoas são de vital importância na minha vida. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia Sagrada nos aconselha tantas vezes e com tanta seriedade a nós buscarmos a santificação. E mexendo com isso eu comecei a pensar, como eu tenho sido bobinho. Essas pessoas são muito importantes para mim. Eu quero agradecer aqui de público. Agradecer, pessoal do rádio está ouvindo, pessoal do Facebook está vendo, pessoal que vai ver depois no Facebook, pessoal do YouTube vai ver. Eu agradeço a vocês que, são tão contra tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu prego. Eu agradeço vocês, porque vocês têm sido bênção na minha vida. Vocês têm sido muito mais bênção, e que pena que até na minha ignorância, mas eu agradeço, porque vocês têm sido mais bênçãos do que aqueles que concordam comigo. Continuem sendo bênção. E que eu possa ser bênção na vida de vocês também. Bênção no sentido de fazer bem. Sabe? Se você entende que isso que eu prego não é verdade, eu quero dizer para você que nas mãos de Deus eu sou como uma pedra de moinho na sua vida. Assim como você é para mim. Uma pedra que moe os duros carocinhos do trigo, até esse carocinho se transformar na farinha. Ah, pastor, mas eu já sou crente há 30 anos. Então, eu sempre digo que o mais difícil é pregar para crente, Porque o problema de um crente, não estou falando todos, mas um cristão, uma pessoa já convertida há 30 anos, é que ela parou, ela estagnou, ela já acha que ela sabe tudo, ouviu tudo, conhece tudo, não precisa de mais nada. E eu quero dizer para vocês que quando a gente para, a gente retrocede, porque nós paramos, mas o mundo continua caminhando, a humanidade continua caminhando. O conhecimento continua sendo desbravado e você parou naquilo. Aquilo era suficiente. Por causa disso que a Bíblia diz também, aí a gente vai começando a mexer, a gente vai começando a lembrar das coisas. Olha como ler a Bíblia é importante. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você vê que uma coisa, irmã, vai casando, a engrenagem vai começando a se acertar. É conteúdo bíblico. Quando Deus fala na sua palavra para a gente, Deus fala, veja bem, não é para a gente sair aplaudindo Deus que Deus fala com a gente. Deus fala para nos chocar.
Deus não é justo somente com aquele que é pecador. É isso que você precisa entender. Deus também é justo para o crente. Não que o crente não peque, mas o crente se arrepende e pede perdão. Se Deus é justo em perdoar o pecador, Deus também é justo com a gente. E eu quero que você entenda isso. A maioria das igrejas denominacionais, elas ensinam, elas pregam um caminho que não é bíblico. Por quê? O caminho que elas dizem que existe, esse caminho não existe. É o caminho mais tranquilo. É o caminho de menos resistência. Não é o caminho do grãozinho de trigo que vai passar na pedra, a pedra vai moer, até aquele carocinho de trigo se transformar na farinha. Quando a pessoa acredita nesse caminho tranquilo, caminho de felicidade, caminho de que tudo dá certo, né? Aí a pessoa começa a viver um mundo que a Bíblia mesmo chama de fábulas. E ela rapidamente vai se decepcionar, porque ela vai ver que a vida não é assim. Jesus, e falando nisso a gente vai lembrando, né? Jesus não falou, olha, você pega aí o seu buquê de rosas, né? Pega o seu apartamento que você comprou, pega a sua chácara que eu te ajudei a comprar, pega o seu carro zero que eu te ajudei a comprar, pega todos os bens que você sacrificou e que eu te ajudei, você pega tudo isso e me segue. Jesus falou isso? Não, é óbvio que não. Eu seria um problemático, um beócio, se acreditasse nisso. Jesus falou o quê? Olha, para você me seguir, você tem que pegar o caminho da cruz. Porque sem o caminho da cruz você não vai entrar na glória. Porque é o caminho da cruz que nos conduz ao lar eterno. Infelizmente o que ensinam é algo mentiroso, é gostoso de ouvir, né? Vai dar tudo certo, olha, você faz isso que dá tudo certo, né? É algo bem das religiões afro-brasileiras. Você faz tal coisa, que Deus faz tal coisa para você. É isso que eu quero que você entenda. A Bíblia não ensina isso. Nós somos grãos de trigo. E esse grãozinho tem que ser moído. E moer dói, meu irmão. Dói. Causa desconforto. Esse é o caminho da cruz. É essa dor. É esse desconforto da gente estar convivendo com pessoas que, meu Deus, tem hora que a gente tem vontade de pegar as pessoas, colocarem num saco, fechar e sumir. Mas não pode fazer. Tem que amar. Porque amar aquele filho bonzinho, aquele filho exemplar, é uma maravilha. Amar aquela esposa que depois de 40 anos de casado está tudo perfeito, é uma maravilha. Amar aquele esposo que faz tudo certinho, vive para a família, não é fácil, aí não tem dificuldade. Agora eu quero ver amar o contrário. Amar aquele parente chato, tem que amar. Não é fingir, não é ser hipócrita. Porque o Senhor Jesus odeia a hipocrisia.
Tanto é que ele usa esse termo, né? Hipócritas. É amar mesmo, é saber que aquela pessoa existe para o seu crescimento. Eu estive pensando muito nisso, mas muito ontem. Estive analisando essas coisas. Não é fácil, não. Ninguém está dizendo que isso daqui é fácil. É difícil. Amar uma pessoa que por um segundo te atropelou. Amar uma pessoa que te deu uma fechada e você quase que se arrebentou todo. É difícil amar. Difícil. Difícil amar um esposo grosseiro, não é? Amar uma esposa que abandonou. É difícil. Mas é isso que tem que ser feito. É isso que a Bíblia diz. E amar é muito diferente dessa lenga-lenga, sabe? Amar é um estado que não se força. É voluntário. Ninguém força a amar alguém. A gente ama porque a gente ama. E agora que você ouviu, agora que você sabe, né? Que você, eu, todos nós, a igreja em si, a igreja que será arrebatada, é composta de grãozinhos duros, que precisa uma pedra bem pesada para moer aquilo. Estou usando o sistema da época de Jesus, né? A mó de moinho, a pedra bem pesada, que vai triturando aquilo. Nós somos os grãozinhos, e esta pedra vai causar dor. Mas tem que amar. Mas como é que eu vou amar? Não sei como é que você vai amar, mas tem que amar. Porque essa é uma ordem de Cristo. Amar o próximo. Tem que tomar ceia, porque a ceia é uma ordenança de Cristo. Então, se você toma a ceia, tem que amar o próximo. É assim que funciona. É duro. Você pensa que é mais duro para mim do que para você. Você pensa que é fácil para mim, né, amar esses que mentem o tempo todo? E não adianta você falar, viu? Olha, relê o que você está falando. Bom, primeiro que você não consegue falar, né? Porque eles não deixam você falar. Ou você concorda com eles, ou você está fora, você não fala, né? Mas não é fácil amar essa gente, claro que não. Mas elas fazem parte. Se não fosse essa gente, por exemplo, essas pessoas, esses falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos reverendos, falsos bispos, falsas pastoras, se não fosse essa gente, né, que existem desde a época de Jesus, porque os apóstolos falam desta gente aqui abundantemente nos evangelhos, nas cartas, né? Nós não estaríamos aqui. Porque estamos aqui pregando o verdadeiro evangelho para você poder comparar a verdade com a mentira. Então nós amamos você. Né? Não amamos a mentira que você prega, não amamos a mentira que você acredita, mas amamos você porque você também é a pedra que vai moendo este grãozinho aqui de trigo. Obrigado por isso, viu? Que Deus abra o seu entendimento e te dê graça para você conhecer a verdade enquanto é tempo. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos orar.
encerrar. Amanhã, irmãos, eu não sei se eu estarei aqui, porque minha mãe deve ser operada amanhã, né? Ontem eu consegui internar, não sei como é que vai ser. Se a operação for à tarde, eu estou aqui de manhã, né? Vamos ver. Tá? Orem para que a vontade de Deus se cumpra. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. E aprendendo tudo isso, Senhor, eu me vejo como um grão de trigo ainda duro, bem duro ainda. Ainda não sou farinha, não. Mas vou, Senhor, buscar ser farinha bem rápido, para compensar o tempo que eu perdi resistindo contra a mó de moinho. Ajuda-nos, ó Pai querido. Eu te glorifico e te agradeço por tudo isso que o Senhor nos ensinou. Eu precisava muito ouvir tudo isso que o Senhor me fez falar. Louvado seja o Senhor. Te louvo, te agradeço por cada vida que ouviu esta palavra, que cada um tenha responsabilidade sobre si mesmo. Continua falando conosco, nos livrando, Senhor, de todo mal, e afasta a mentira de nós, Senhor. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.